Eu queria agradecer a presença de todos, dizer o quanto essa mesa redonda sobre a pós-graduação é especial para nós. Ela surgiu de uma discussão que tivemos junto com o professor Lúcio Gomes Machado, numa banca de doutorado de dupla titulação da Mariana Rolim. E a ideia é discutir a pós-graduação e o papel dos, na verdade, os egressos que hoje atuam em pós-graduação, a visão deles sobre a pós-graduação em arquitetura e urbanismo. Eu vou passar a palavra aqui para o professor Abílio Guerra, que é o nosso moderador, e para a professora Eunice, que é a nossa debatedora, e vou dar aqui agradecer a presença da professora Mônica, da professora Mônica Junqueira, da professora Suzana Pasternak, da professora Sara Feldman e do professor Lúcio Gomes Machado. Então, vou chamar o Abílio aqui para tomar o assento e conduzir os trabalhos. Obrigada. Isso mudou um pouco. Boa noite. Bem, o tema geral seria conversar um pouquinho de pós-graduação, mas o ponto comum que nós temos, além de ser o pessoal que fica falando em paralelo, é que são formados aqui, são egressos da nossa escola, né? Fizeram a graduação na arquitetura. Mas as áreas de especialização são um pouco distintas, né? O que fica um pouco difícil a gente articular uma conversa unificadora. Então, vai ser uma conversa mais dispersiva mesmo. Eu conversei aqui com as minhas colegas, com a Eunice, com a Angélica, e a primeira colocação que eu pediria para todos eles, ao invés de eu ficar fazendo aquelas, né, a gente faz uma pequena sinopse biográfica de cada um e a gente sempre erra, né? Então seria melhor que cada um se apresentasse um pouco, falasse a sua passagem pelo Mackenzie, não precisa dizer a data. E um pouco essa trajetória, eles têm em comum o fato de todos estarem vinculados à USP, né? A Sara, USP de São Carlos. Então, um pouco essa trajetória, passando aqui pelo Mackenzie, a formação, uma coisa assim rápida, né? Uns 5, 10 minutos, para depois a gente ter uma segunda rodada de conversa. Então, eu começo aqui pela Suzana, que está do meu ladinho. Eu sou mais velha. Acho que é melhor velha. Tá ligado? Tá, né? Olha, eu não me incomodo a mim em dizer idade, eu me formei em 66, 66. Acho que eu sou mais velha aqui presente. Quando eu entrei aqui no Mackenzie, quer falar isso? História? Quando eu entrei aqui no Mackenzie, a minha intenção primordial era trabalhar em projeto. Mas eu trabalhei em projeto só durante a escola. Depois eu comecei a guinar. Não quer dizer que vocês têm que guinar também, estou dizendo o meu perfil profissional. Eu guinei, eu fui para a França, lá eu fiz a École Pratique de Hautes Études, o Instituto de Urbanismo. Eu me encantei muito por demografia, de um professor excelente de demografia. E, casualmente, na França, meus 4 colegas brasileiros eram da Faculdade de Saúde Pública do Rio de Janeiro. A gente tinha discussões bastante grandes sobre o mundo subdesenvolvido, e daí eu me convenci, e isso me convenci até hoje, eu não vou negar, continuo convencida, que um problema, naquela época mais ainda, anos 70, né, mas que um problema muito grande nosso, do Brasil, era basicamente saúde pública e saneamento básico. E, com isso, chegando de volta ao Brasil, e, casualmente, demografia estava na Faculdade de Saúde Pública, da USP. Então, chegando ao Brasil, eu fui para a saúde pública. Daí, me formei como sanitarista e como demógrafa. Meu doutorado é mestrado e doutorado, os 2 áreas de saúde pública. E, até hoje, eu trabalho bastante com o professor Saldiva, que é da medicina preventiva. A gente espacializa um pouco doenças e vê essa parte toda, não de prevenção, mas ao menos de caracterização. Meu trabalho é muito mais acadêmico do que até eu gostaria, embora tenha seu valor também. Bom, daí eu estava na demografia, estava dando aula na demografia e na saúde pública também, comecei a dar aula lá,
quando o professor Nestor, que então era diretor da FAO, me catou. E assim eu fui parar na FAO. E na FAO eu procurei levar essa parte de saúde pública, que, para minha grande surpresa, os alunos não conheciam a menor. Eu começava a dizer assim, peste, por que tem peste? O que teve arquiteto com peste? O que teve organismo com peste? Os caras não sabiam nem que era peste. Enfim, hoje, pelo menos mosquitos vocês conhecem, que está tão cheio de mosquito por aí que todo mundo conhece. Então, eu procurei sempre dar, sobretudo quando dava aula de história da urbanização, eu procurei dar um pouco essa visão, um pouco de... Inclusive, o urbanismo nasceu dos Public Health Acts, Atos de Saúde Pública, o urbanismo moderno, nasceu daí. Então, eu procurei sempre dar isso e mostrar para os alunos essa parte, não só, porque tem um programa de história da urbanização que eu era obrigada a cumprir, mas enfatizava sempre muito essa parte. E quando comecei a trabalhar com favela, também comecei a trabalhar com favela basicamente com isso. E até eu lembro, para dar uma pequena ideia, uma coisa que você está na periferia e acontece muito, você vê uma das poucas coisas, tem duas coisas na vida que eu me orgulho. E uma delas foi aqui no Brasil, quando um médico da saúde pública chegou para mim, por que será que tem tanto esmagamento de tórax entre as crianças? Daí eu fui dar uma olhada no esmagamento de tórax. O esmagamento de tórax existia porque as crianças, o tanque era apoiado, o tanque estava cheio, as crianças pequenas encostavam no tanque e o tanque caía no tórax. Quer dizer, isso foi resolvido com 2 parafusos. Ponto. E o outro, que eu também... Aí já não foi no Brasil, já foi no Senegal, quando eu trabalhei na África. No Senegal, a meningite era endêmica. Não era epidêmica, não era como aqui, era endêmica. E meningite realmente está muito ligada a contágio por via oral. Então, o que a gente fez? A casa senegalesca era uma casa desse tipo, uma coisinha assim, parece um forninho. Um projeto do Lefebvre. Assim. E, com isso, não tinha ventilação. Então, a gente abriu ventilação cruzada. A prevalência caiu 80%. Quer dizer, é das poucas coisas que eu me orgulho na vida de ter feito. Depois não adiantou nada, porque quando entrava a poeira do deserto, fecharam as janelas e acabou voltando tudo como era antes. Mas, durante um certo tempo, pelo menos a prevalência caiu. Então, essa ligação toda de habitação e saúde, do urbano e saúde, é uma parte bonita do trabalho, e que vocês, em geral, não têm. Em geral, a gente não dá muita atenção a isso. Mas isso não quer dizer que não seja importante. É importante. E foi para isso que eu me dediquei bastante. Ok? Sou eu agora? Bem, primeiro eu quero agradecer o convite por estar nessa mesa, agradecer a Angélica, a Eunice, a Bílio. É uma alegria, para mim essa casa sempre vai ser a minha casa. E eu me formei aqui em 1977, como também a Suzana, imaginei trabalhar com projeto, trabalhava nos escritórios, trabalhei na central de projetos, e aconteceu um grande concurso público, naquela época, que foi em 1978, assim que eu me formei, que era um concurso que abriu assim uma quantidade muito grande de vagas, eram 149 vagas, fazia muito tempo que não havia concurso para a prefeitura, e, basicamente, a ideia do concurso era para efetivar aqueles que já estavam, mas a natureza do concurso, que foi feito pela Fundação Carlos Chagas, na época que fazia o vestibular, ela pegou o que era o currículo de arquitetura e, enfim, e fez lá o concurso. Naturalmente, quem entrou foram os recém-formados, porque quem poderia responder... Hoje, se me perguntar qual é o traço do concreto, talvez eu nem saiba mais, mas, enfim, para responder aquela variedade toda que era perguntado, das 149 vagas, eu acho que tinha, sei lá, 110 recém-formados, entre elas eu, né? E foi muito curioso, porque eles fizeram um sistema, acho que, randômico, tinha vaga para tudo. Regionais, na época, no regionais, Simpla, tinha para... enfim, todas as áreas. E, por um sistema randômico, eu caí na área de patrimônio histórico, né? Era um departamento que tinha acabado de criar. A Secretaria de Cultura foi criada em 1975, na época do Sábado Magaldi, e aí criaram o Departamento de Patrimônio Histórico, e eu caí lá. Confesso que eu cheguei
estava tendo uma reunião da Margarita Andreatta, que era uma arqueóloga que fazia prospecção arquitetônica, eles estavam discutindo a prospecção arquitetônica do Tatuapé. Eu não entendia do que eles estavam falando. Eu nunca tinha escutado na escola os termos que eles estavam discutindo, estratigrafia, eram, né, camadas. E eu me achava uma aluna bastante assim responsável, vinha a todas as aulas. Falei, gente, não é. Eu procurei, o diretor na época era o Murilo Max, e eu falei, senhora Murilo, eu vou ter que mudar de área, não vai dar para eu ficar aqui. Me manda para outro lugar, me manda para o regional, manda para Sempla, para qualquer, vamos trocar, porque não é a minha praia, isso aqui, de fato, não vai dar. E o Murilo foi assim muito gentil, como sempre foi, e eu acho que eu devo a ele todo o direcionamento da minha carreira depois. Ele falou, não, Mônica, é o seguinte, nós aqui estamos todos aprendendo. Então, você vai ficar aqui, você vai aprender. E aí, aos poucos, eu voltei para pós, fui fazer pós-graduação na área de História, de Patrimônio. Daí, do Patrimônio, passei para pesquisa em Arquitetura Contemporânea, no Antiguidade, que depois virou uma divisão de pesquisa do Centro Cultural São Paulo, mas sempre na área de pesquisa em arquitetura, mas aí em arquitetura contemporânea. E aí eu fui convidada, na época tinha a Márcia, saiu que dava aula aqui, teve um problema, sei lá, saiu uma professora, ela falou assim, nós estamos precisando de uma professora de História, de Arquitetura, e aí ela me convidou para vir trabalhar aqui, e aqui, né, foi a minha trajetória, enfim, acadêmica começou na verdade, assim. Aí depois eu fui para teve um concurso na FAO, aí eu prestei para a FAO e acabei ficando por lá, e lá estou até hoje. Então, parte dessa mudança tenho muito vínculo ainda com o projeto, gosto muito de projeto, mas acabo tendo esse envolvimento muito maior com a área de pesquisa, com a parte histórica, né? Então, é isso. Bom, eu também quero agradecer o convite, quero dar os parabéns, né, pelos 70 anos, né, do curso, é isso? 70 anos da faculdade. 70 anos da faculdade e 100 anos do curso. Bom, eu entrei no Mackenzie em 1967, então eu me dei conta que fazem 50 anos que eu entrei no Mackenzie e me formei em 1971. E eu fui fazer arquitetura porque eu desenhava. Eu gostava de desenhar, e naquela época não tinha curso de artes plásticas, né? Era um lugar para onde convergiam, né? Quem gostava de desenhar, quem gostava de fotografar e outras vertentes. E quando eu entrei no Mackenzie, eu entrei em 67 e até 69 o Cândia foi diretor, e ele trouxe ele renovou o corpo docente naquela época, trazendo vários professores da arte, do campo das artes plásticas. Tanto é que o primeiro ano tinha uma disciplina que associava arquitetos de projeto, era o Paulo Bastos, o Israel Sankowski e o Birajara Ribeiro e o Maurício Nogueira Lima. E essa disciplina do primeiro ano, que era uma proposta integrada, para mim foi muito importante, e era uma perspectiva que associava arquitetura com artes plásticas, eu me encantei muito. E, no segundo ano, eu tive aula com a Amélia Toledo, que o Cândia... O Cândia trouxe. E o Cândia foi uma figura muito importante, porque ele começou, acho que a biblioteca aqui da faculdade. Eu lembro que, naquela época, não sei se ele estava começando ou ele desenvolveu, mas foi uma figura importante. Depois ele saiu, vários professores também saíram com ele. Eu lembro que a Amélia Toledo saiu, e
E aí eu fui me encantando com a parte de urbanismo, planejamento, e também porque naquele momento a questão do planejamento, por conta da criação do Serfal, né, a questão do planejamento estava na ordem do dia, foi o primeiro ciclo que teve de formulação de planos diretores pelo Brasil afora, de formação de quadros técnicos. O segundo, para mim, foi depois do Estatuto da Cidade, mas foi um período, né, de uma vitalidade enorme, né, dessa área. E aí eu fui fazer estágio. O primeiro e as empresas, né, de consultoria, né, estavam fazendo planos, e eu fui fazer o estágio. O primeiro estágio era um pessoal que estava fazendo os mapeamentos para o PUB. Eu lembro que tinha a Bona de Vila lá, então foi onde eu tive esse primeiro contato. Depois eu fui fazer um estágio na Sociplan, que era uma pequena empresa de consultoria, que era do Sérgio Mota, na época, e o Prata, que dava aula na FAO, o José Expedito de Prata. Eu fiz uma seleção, eu fui trabalhar com ele, e nisso daí eu fui me encantando com a área de planejamento. E aí depois, né, alguns anos depois, eu fui trabalhar na então COGEP, num momento também muito interessante, que quando o Cândido Malta Campos era o secretário, a Nádia estava lá e várias outras pessoas, né, no nosso grupo. E foi um momento muito vital também, porque ele levou para a COGEP Lúcio Kovarik, Flávio Vilaça, Gabriel Bolaf, Vicente Trevas, um grupo, né, a Suzana já estava? Estava, a Suzana, então, a Maura. Então, eu me formei, de fato, né, no campo do planejamento com essas pessoas, né, que são os nossos mestres. E eu optei, né, aí chegou uma hora que eu resolvi que eu precisava estudar, que eu queria estudar. Aí eu entrei na pós-graduação da FAO, com orientação do Flávio Vilaça. E aí trabalhando já uma questão da cidade. Naquele momento, a grande discussão era a segregação espacial, mas eu... Era só aquela época. Não, mas aquele momento... Não, mas aí eu decidi que eu queria trabalhar a questão da segregação para além da questão estritamente econômica e estudar outros aspectos. E foi nessa que eu decidi estudar os territórios de prostituição em São Paulo. Mas do ponto de vista, né, do território, do espaço. A Suzana foi da minha banca de qualificação, que me ajudou muito. Ela leu meus trabalhos programados, me deu o retorno dos trabalhos programados. Foi maravilhoso, porque a gente entregava os trabalhos programados, né, tinha uma avaliação e... era isso. Aí a Suzana, eu lembro que me telefonou, né? Não tinha e-mail. Ela me ligou dizendo que tinha lido meus trabalhos, que tinha gostado, que tinha algumas sugestões e que ela, né, para eu procurar uma coisa assim. Foi assim maravilhoso. Bom, e quando aí eu fui dar aula, dei um pouco de aula. Não, primeiro, né, me falaram que para dar aula tinha que ter experiência. Aí eu dei 6 meses de aula lá na UMEC, em Mogi. Aí depois eu fui para Belas Artes, que
foi o momento que a Belas Artes implodiu. Dei um pouco de aula em Santos, aí eu li uma matéria sobre o curso de São Carlos e eu gostei da proposta do curso, porque não tinha uma sequência específica de urbanismo, mas tinha uma sequência de teoria e história, e a questão do urbanismo entrava na sequência de projeto, né? Então, tinha uma questão de trabalhar, uma abordagem de trabalhar a escala urbana. E aí eu fiz o concurso, entrei, a gente ainda entrava sendo... Nem tinha acabado o mestrado, eu estava acabando o mestrado quando eu entrei, e aí foi, de fato, uma construção daquele curso, né, que a gente fez, e ali eu acabei o mestrado, aí fiz o doutorado na FAO, e aí enveredei para a área de História da Cidade e do Urbanismo. E o fato de eu ter trabalhado em planejamento por muito tempo, eu acho que foi muito bom para eu pensar as minhas questões de pesquisa. Eu acho que as minhas questões de pesquisa têm muito a ver com essa prática que eu tive. Então, eu acho que se eu não tivesse tido essa prática, eu estaria pesquisando outras coisas. Mas isso, resumidamente? Resumidamente. Tá. Bom, eu entrei em 65, me formei em 69, também muito resumidamente com carreira profissional. Eu acreditava que ia fazer planejamento, ao contrário dos outros, e não deu nada certo. Saindo daqui, eu passei um bom tempo fazendo comunicação visual, editoração, pouquinha coisa de arquitetura de escala muito pequena. Depois, logo depois, 2 anos depois, o Nestor precisava recompor a FAO, que tinha sido esvaziada por razões óbvias, e chamou 4 mais novos e uma pessoa mais experiente, e eu estava nessa relação, fomos dar aula no Departamento de História. E era uma época interessante, a rigor, porque precisava recomeçar coisas do zero, né? Entre outras coisas, a gente introduziu também alguma disciplina sobre comunicação visual na graduação da FAO, na área de História, que não tinha. E, um pouco depois, o Nestor, como diretor, me convidou para ir cuidar do, assim dito, laboratório de programação gráfica, que era começar uma gráfica que pudesse editar livros, além de fazer um apoio didático às disciplinas de comunicação visual. Naquela época não existia ninguém que se interessasse em publicar livros sobre arquitetura ou de arquitetura e, sobretudo, de ensaios sobre arquitetura. Não tinha o Abílio na época lá, então o Nestor achou que precisava fazer dentro da FAO e foi feito, e a gente montou uma grafiquinha que funcionava. Bom, o Charles depois conta mais detalhes aí. E também houve uma coisa interessante, que mesmo a área que não era de apoio didático, ela acabou servindo como formação para uma geração de comunicadores visuais. Foi muito interessante. O Oz, por exemplo, é dessa época, o Luiz G, que dá aula no design, não sei se dá aula para vocês também, bom, outros aí menos contados. Depois disso, eu fui para uma superintendência na Implaza, em que eu cuidava de comunicação, lato sensu, editoração e patrimônio cultural da metrópole. A gente fez algumas experiências interessantes que hoje não dá tempo de contar. Mas foi muito enriquecedor conhecer a metrópole na prática mesmo, de bater pé por aí, né? Nós já tínhamos começado um escritório nessa época, eu, o Eduardo Rodrigues e a Marlene Urgel.
Eu fiquei afastado um tempo, voltei para o escritório e estou lá até hoje. Enquanto isso, eu continuei dando aula no Departamento de História até 2 anos atrás, 3 anos atrás. E uma outra coisa interessante que foi feita, que juntou com essa primeira experiência, eu fiquei sempre na área de História da Arquitetura e História da Técnica. Aí foi formado há 10 anos atrás o curso de Design, e eu ajudei a elaborar um pouco o conceito do curso, e a gente começou disciplinas que não existiam, de História do Design e História da Técnica. Foi uma experiência interessante de começar coisas razoavelmente inexistentes entre nós. Bom, eu acho que uma coisa que é importante a gente falar hoje, eu vou mudar um pouquinho de assunto, é que vocês hoje têm um Mackenzie que é absolutamente diferente do que ele era quando eu fui aluno. Eu acho que, fazendo assim um retrospecto muito sumário, a gente, quando entrou aqui, a gente estava no final de uma certa diluição do ensino acadêmico que foi base da fundação da faculdade. Existia uma força muito grande de disciplinas técnicas que eram dadas por gente que não tinha titulação acadêmica, mas tinha profundo conhecimento da profissão e que, portanto, formavam um pouco como fazer, dar aula, explicar as coisas assim, mas era uma riqueza. Essa técnica, inclusive, evoluiu brutalmente. A gente tem que pensar, vocês talvez não lembrem que computador não é uma coisa pré-existente na humanidade, né? Então isso mudou completamente a forma da gente estudar, pensar e fazer arquitetura, né? Quando a gente estava no segundo ano, em 66, teve a primeira máquina Xerox na Rua Maria Antônia. Era uma coisa inacreditável, a grande invenção da natureza, né? Era um bonde de 2x2, a máquina fazia uma cópia levemente cinza, né? Mas já servia para algumas coisas de apresentar trabalho. Assim. Bom, o fato é que a gente tinha técnicas de pessoas da prática, sem titulação, tinha professores de projeto, também ótimos profissionais, também que não eram titulados, nenhum era titulado, e professores de ciências humanas que também não eram titulados e, aliás, eram muito fracos, né? Então havia um desequilíbrio flagrante disso, né? Vocês hoje têm um curso de áreas de humanas excepcionalmente bem estruturado, com professores de altíssimo gabarito, e isso fez muita falta para todos nós, né? Indiscutivelmente. E a rigor eu fui dar aula de coisas que eu nunca tinha visto, que é mais complicado ainda, né? A Mônica acho que já pegou um pouquinho melhor o curso, né? Não? Também complicado. E é interessante porque a gente pegou, digamos, um curso de História da Arquitetura, por exemplo, que era um curso de arquitetura acadêmica, a visão era a história dos estilos, né? De História da Arte é a mesma coisa, era a história de estilo mesmo, do sentido mais medíocre que você possa imaginar da história dos estilos. Fechado, indiscutível, pronto e acabado. Tinha, em compensação, coisas da área de artes muito interessantes. Hoje a gente acha muito interessante, não achava tanto nessa época. Então você tinha curso de desenho, bom, razoável, acadêmico, mas bom. Tinha um curso de modelagem, que era o resquício ainda do ensino acadêmico, e você precisaria fazer formas decorativas, ornamentais, fazer o protótipo para depois os artesãos multiplicar na obra, né? Então tinha um professor muito rígido, etc., que a gente não vale a pena falar nomes hoje, mas a gente aprontava muito nas aulas dele. Então era um curso muito desequilibrado a rigor, né? Você tinha, é muito interessante ao mesmo tempo, muito motivador do ponto de vista do projeto de arquitetura. Bom, aí tinha um outro problema, que eu entrei em 65, como eu falei, e saí em 69, um período complicadíssimo na vida do Brasil, né? Em 60, pegamos aqui no meio a paulada do AI-5, né?
E o Mackenzie, em 64, já havia sido a escola, a Faculdade de Arquitetura, a escola que mais tinha despedido professores por razões ideológicas no Brasil. Então, quando essa turma que a Sara falou do primeiro ano, Israel, Paulo, Marício e o Birajara Mota Lima Ribeiro, era já uma turma que tinha entrado no lugar desses que tinham sido mandados embora. E uns critérios muito loucos, porque não tinha muita diferença entre quem saiu e quem entrou, né? Mas o fato é que aconteceu. Foi meio assim, não sei, bom, foi uma limpa terrível. E a gente havia o estigma que o Mackenzie era o CCC, isto é uma coisa que talvez vocês não saibam, que era uma coisa chamada Comando Caça Comunista, né, que tinha a sua sede central na Escola de Direito, que era no prédio ao lado, né. Isso era muito complicado. Mesmo assim, havia um movimento estudantil razoavelmente atuante, né, e, num certo momento, houve uma eleição para o DCE, que é o diretório, não, DCE não, da UEE, que era a União Estadual de Estudantes, que resultou numa briga no campus, uma atuação complicadíssima da Polícia Estadual e da Polícia Federal, que levou um monte de gente presa daqui dentro do campus, alunos cuspindo em alunos, uma coisa de uma grosseria, de uma tragédia mental. E resultou no final na expulsão de 8 alunos do Direito, sobretudo, e um outro, acho que da Economia. Que também é uma tragédia que poucas escolas no Brasil também expulsaram alunos pelo assim chamado Decreto 477, instituído por um ministro que chamava Lacerda na época. Não, Suplicy, desculpe, Suplicy, que tinha sido reitor da Federal do Paraná. Isso fazia com que o clima era muito complicado e acabou terminando na guerra do Mackenzie com a filosofia, né? E era uma coisa tão difícil de ser manejada, né, que a mesma reitora Esther de Figueiredo Ferraz, que expulsou esses 8 alunos, foi quem pegou os laboratórios do Mackenzie para fazer bomba molotov para jogar na filosofia. Então era um clima difícil, né? No mínimo difícil. Claro que também é uma forma de aprendizado de sobrevivência na selva. O fato é que eu felizmente não fui preso e consegui sobreviver. E existe um estudo que fez o retrato desse tempo no Mackenzie, de um cidadão que era do Mackenzie, do direito, que o nome evidentemente falhou agora, mas depois eu acho. Bom, isso é uma coisa complicada aqui no Mackenzie, mas eu acho importante, como o assunto é pós-graduação. Por quê? A faculdade, no começo, foi formada por um sujeito de altíssima qualidade profissional, que é o Cristiano Stocker das Neves, mas que, ao mesmo tempo, era um militante e convicto anticomunista. Ele chamava, inclusive, a arquitetura moderna de arquitetura bolchevista, o que ele estava perfeitamente correto, mas só que ele queria que as pessoas fossem presas porque faziam arquitetura bolchevista, o que aí não estava muito correto, né? Então, tem uma coisa complicada na origem, né? Depois, nessa década de 60, tem essas... Claro que eu fiz um relato brevíssimo disso, mas é um saldo negativo complicado. Quando a faculdade se reformula, eu acho que a gestão do Carlos Alonso foi fundamental nessa remontagem da escola. Coincidiu, foi quando a gente estava fazendo a Bienal de Arquitetura, e o Mackenzie ganhou o primeiro prêmio de escolas, foi um momento muito feliz, né? E a reitoria reconheceu que os alunos aqui não eram só meio esquisitos, mas tinham um conteúdo, né? Então acho que houve uma empatia importante entre a administração do Mackenzie e a faculdade. Ela teve um ânimo de florescimento importante. Ao mesmo tempo, foi quando se começou a fazer ensaios de pós-graduação aqui, né, um pouco depois, o que também foi muito importante.
Mas aí a gente tem que pensar em dois aspectos. Primeiro, o Mackenzie, isso é a opinião de quem está de fora, apesar de ser uma vez mackenzista, sempre mackenzista, como diz o hino, eu acho que o Mackenzie desperdiça, e a Faculdade de Arquitetura desperdiça, como todas as faculdades de arquitetura no Brasil atualmente, o conteúdo técnico do aprendizado profissional. E aí que está o nosso problema fundamental. Sabe? Fazer estudos com lápis 6H ou com SketchUp para grandes conjuntos, todo mundo acaba aprendendo mal ou bem na faculdade. Mas transformar uma ideia em construção está em falta. Né? Mas falta total. Né? Quer dizer, e é o grande filão, para quem está querendo se formar, é o grande filão de empregabilidade no mercado de trabalho, é isso. Né? É a grande dificuldade até de ensinar no estágio quem não sabe isso, porque faltam conceitos básicos, às vezes, inacreditáveis nas pessoas. Então, uma ideia que eu podia trazer para vocês era de que a faculdade podia retomar essa questão da junção da técnica com o projeto, e a história também, porque não dá para dissociar, a história da técnica, a história da arquitetura também, para reciclar profissionais para essa atividade, do construir, né? Com cabeça de arquiteto, claro. Seja com cursos de especialização, de extensão, não necessariamente precisa ser o curso tradicional de pós-graduação, stricto sensu, poderia ser também mestrados profissionalizantes ou coisa parecida, porque o Mackenzie tem uma tradição nisso, ele tem uma credibilidade enorme no mercado de saber construir. A faculdade de engenharia fica a poucos metros, né? Professores atuais, ex-professores, certamente terão interesse em retomar esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento. Então, o que eu podia falar para vocês de um que passou por aqui um tempão atrás para hoje, e de uma tentativa de contribuição para o Mackenzie seria isso. Eu acho que o Lúcio colocou aqui uma entrada peculiar que eu não ia perguntar, mas me pareceu bem interessante. Eu pergunto se alguma de vocês gostaria de falar um pouco dessa memória do Mackenzie, tem alguma questão a ser colocada em relação a esse passado mackenzista. Olha, eu posso colocar, inclusive, uma memória até um pouco mais antiga, porque você falou de 68 eu estava na França, já não estava aqui, mas eu estava em 64 aqui. E, inclusive, uma das coisas que eu lembro do meu curso, o meu curso estava sendo bastante reformulado, inclusive com a presença do professor Paisani, não sei se vocês lembram dele, que foi um excelente professor durante poucos meses que ele ficou, uma tentativa de reformulação do curso e que logo caiu. Então, o nosso curso, eu entrei em 62, então o nosso curso ele foi, de uma certa forma, depois ele voltou para um curso mais tradicional. E é uma coisa engraçada. Quando o Lúcio comentou, agora há pouco, que os professores técnicos eram de muito bom gabarito, e realmente eram profissionais que trabalhavam. Teve um professor até que virou ponte, que é pé, coitado, eu não desejo isso a ninguém, que é o professor Zúculo, que foi o melhor professor de congresso que eu tive na minha vida. Virar ponte é chato. Mas, de qualquer forma, e a gente tinha aula no escritório dele, aula com pequenos modelos, para ver a estrutura. Ele dava aula com pequenos modelos, parecia um Gaudí, com pequenos modelos, não ao contrário, mas reto. E o pessoal, como o Lúcio bem falou, o pessoal de ciências humanas era bastante fraco, era muito fraco. O pessoal de história da arte e de história da arquitetura era formal, puramente formal. Os livros, Bannister Fletcher, que é um livro de estilos, de coisa formal. Então, a minha formação, nesse sentido, no Mackenzie, deixou um pouco a desejar. Deixou bastante a desejar. Eu completei minha formação muito mais na França, na École Pratique de Haute Étude, que não tinha nada de formal, e no Instituto de Urbanismo, que também não era tão bom. Mas, de qualquer forma, abriu... Às vezes, a impressão que eu tinha quando saí do Mackenzie que eram portas fechadas. Na França, as portas se abriram.
Isso é chato de falar da minha formação. E, ao mesmo tempo, tinha um ambiente agradável, no sentido de troca intelectual entre os alunos, que foi bastante cerceado em 64, pelo medo. Então, o medo era uma coisa forte aqui dentro. E isso é muito desagradável de falar, mas existiu. Na Revolução houve um corte e houve medo. Em relação ao que o Lúcio falou da presença da igreja, realmente, na nossa época, a Universidade Mackenzie, a presbiteriana, veio depois. De outro lado, eu não sei até que ponto, aqui na faculdade, a igreja presbiteriana tem algum sentido. Não deve ter. Acho que o nosso Estado é laico, ciência é uma coisa, atividade profissional é uma coisa, religião é outra. Se quer ter estudo de teologia, pode ter. Não é pecado nenhum, faz parte da universidade. Ciência da religião é uma parte. Mas, enfim, não passa disso. Eu não sei, eu não consigo ver ainda, pode ser que eu não estou tão informada, mas eu nunca vi no currículo do Mackenzie, quer na graduação, quer na pós, a presença da igreja. Vocês vão saber disso muito mais do que eu. Assim como na PUC, eu vejo muito pouco também, quando eu dou aula na PUC. Via muito pouco, agora estou vendo um pouco mais também. Agora os padres na PUC tomaram um pouco a direção, inclusive eles afastaram uma professora, porque a professora era a favor de aborto, eles afastaram, que é uma coisa totalmente inadmissível. Mas, enfim, isso é apenas um depoimento. Bem, eu sou da geração dos anos 70, né? Saí em 77, então tinha esse clima assim mais do que convivia-se, mas alguma coisa também que já estava instalado, né? Então, eu acho que talvez vocês pegaram muito mais um impacto da instalação no regime militar, e a gente já estava convivendo com esse regime, talvez sabendo como nos posicionarmos, tinha a reunião dos grêmios, enfim, me lembro da gente ter discussões e tal, mas não havia tanto esse clima de tanta perseguição. Acho que a maior perseguição aos professores foi com o AI-5, né, no final da década de 60. Mas 68, né? Enfim, o que para mim, o que me marcou muito foi a presença de 2 professores, eu acho. Bem, primeiro, a gente tinha um curso, como é que chamava? Era junto com a engenharia. Os 2 primeiros anos nós tínhamos junto com a engenharia, né? Depois é que você tinha as aulas de arquitetura. Então, era cálculo numérico, era uma coisa muito densa mesmo. Lembro uma professora, Suzana, que passava lousas e lousas, explicando, enfim, colocando aquelas fórmulas de cálculo e tal. Chegava no final, falava, nada me impede de chamar A e B, enfim, mudava tudo. Resolvia, falei, mas por que já não fez tantas luzes? Enfim, era todo um sistema, era, né, um sistema muito rígido dessas provas das técnicas, mas, enfim, eu acho que tinha um estímulo do desenvolvimento matemático, tal, acho que de uma certa forma, acho que foi importante. Mas, para mim, de fato, o que me marcou foram os professores de projeto, especialmente 2 professores. Um foi Miguel Forte, que foi meu professor, eu acho que ele tinha uma atenção, um cuidado, né, com a orientação, de como ele organizava o espaço e tal, e o outro foi Joaquim Barreto, o saudoso Joaquim Barreto, que já faleceu, mas ele foi um professor também que me marcou muito, eram professores de projeto. Os professores de história, eu entrei num momento em que o Benedito Lima de Toledo, que deu aula aqui, e o Murilo Max, justamente, que eu fui reencontrar lá no DPH, eles tinham saído. Foi justamente algum problema que houve junto com a administração, eles saíram e nós ficamos muito tempo sem aula de história, ainda teve mais esse agravante. Daí que eu cheguei lá no DPH, não sabia nem o que era, do que eles estavam falando, né, de patrimônio histórico. Mas, enfim, eu acho que o grande peso mesmo eram, para mim, o que me marcou muito foi, de fato, as disciplinas de projeto, né? Bom, eu quero comentar o seguinte, que quando eu comecei a organizar um pouco a minha passagem por aqui para vir
essa mesa, é que eu me dei conta da importância do período do Cândia como diretor, em termos da formação e do ensino nessas áreas de história, que ele dava aula de história, e era um curso excelente. Inclusive, ele presenteava alguns alunos no fim da disciplina com livros. Eu ganhei um livro do Paládio, né? Era... E os professores de projeto articulados com esses professores artistas plásticos. A questão política estava muito presente o tempo todo, e na briga com a Maria Antônia, eu tinha um grupo e nós ficamos do lado da Maria Antônia, nós ficamos do outro lado da calçada. E fomos chamados pelo diretor, que, depois que o Cândia saiu, eu lembro que, eu não sei se ele era vice-diretor e assumiu, que era o João Pedro, que era professor de topografia, e ele chamou um grupo, meu grupo, um por um, dizendo que ou se enquadrava ou a gente fora. E tinha essa tensão, né, com o grupo do direito, o CCC, né, que era muito atuante, muito presente, e, inclusive, tinha um estigma, né, de ser mackenzista, né, e identificado com esse grupo. E, depois da saída do Cândia, teve o curso, a parte de ensino ficou muito mais fraca, e aí eu lembro, eu e a maioria das pessoas foram se virar nos estágios, nos escritórios, e aprender, de fato, lá fora. Então, a parte a minha formação de planejamento, ela se deu fora. Tanto é que, quando eu decidi ir estudar, né, para fazer o mestrado, para mim foi muito difícil, nos primeiros tempos do mestrado, acompanhar, né? Eu percebi que a minha formação era muito frágil em relação aos alunos do mestrado que tinham saído da FAO. E eu tive que fazer um esforço enorme. Eu estudei feito uma louca. Realmente, eu estudei feito uma louca para ter essa base teórica, conceitual. Foi um esforço enorme por um buraco, realmente, que tinha na formação. E que foi muito, né? Eu acho que alguém estava falando aqui para o Lúcio, alguém tem que estudar esse período do Cândia aí no Mackenzie, porque eu me dei conta, na verdade, hoje, que toda a minha memória positiva de formação da minha passagem aqui, de repente eu vi e falei, nossa, foi exatamente no período do Cândia. E teve até uma outra experiência muito interessante, que foi em 69, no concurso de projetos de estudantes de arquitetura. Nós fizemos o tema era projeto de uma faculdade. E aí nós fizemos um grupo e convidamos o Rodrigo Lefebvre para nos orientar, e chegamos num projeto que chamava Universidade com C. E o projeto, escolhemos uma cidade, era Araçatuba, não sei por que chegou em Araçatuba, mas o estudo era uma universidade que se sobrepunha à cidade construída, e nós fomos escolhidos para
para representar o Mackenzie. Então, teve um momento muito produtivo, sempre a questão política permeando, e o nosso grupo bastante aguerrido, e éramos, né, tinha que se unir realmente, né, naquele momento, mas teve uma inflexão mesmo no ensino, né, e eu não sabia por que o Cândia tinha saído, o Lúcio parece que sabe, e quem assumiu depois era realmente foi o João Pedro, que era um topógrafo, e linha dura mesmo. Mas, então, é isso. Deixa eu falar uma coisa. A Sara não falou, mas eu vou falar. Para vocês terem ideia de como o mundo era diferente, nessa época, as moças do colegial não podiam frequentar o pátio da universidade. Tinha uma senhora chamada Miss Clare, que tomava conta das moças para elas não serem desencaminhadas pelos rapazes da engenharia. Hã? Você estava nessa época? Então, a Nádia, por exemplo, não poderia usar nem sandália, porque o dedo aparente excitava os rapazes. E não podia usar calça comprida também. Hã? Bota não sabia. Nem bota. Pois é, então, para a gente ver como o mundo era bem diferente aqui. Não podia ter que usar saia. E tinha uma coisa que a gente, quem era estudante da arquitetura no Mackenzie, porque a FAO estava aqui ao lado, a gente tinha a carteirinha da biblioteca da FAO, que era fantástico, era fantástico, justamente porque ainda não estava a biblioteca aqui. E além da FAO, estava a FEFELESH, né, a Faculdade de Filosofia aqui na Maria Antônia, a Faculdade de Economia na Doutor Villanova, o SESC tinha recém sido inaugurado, então era era o nosso quartier Latam aí, né? Tinha uma vitalidade, a Escola de Sociologia e Política, então a gente, né, da Maranhão, aí a FAO, até aquela região toda da Biblioteca Monteiro Lobato, lá na Gerânia, era uma área muito movimentada, e as livrarias de livros de arte e arquitetura, né? A Cosmos, na Galeria Metrópole, a Livraria Francesa na Barão, a Livraria Italiana na São Luís, né? E a Pioneira aqui na frente. Então, tinha uma... E o João Sebastião Bara. Então, ela falou da biblioteca. A biblioteca existia, ficava numa casinha aqui no meio do pátio, no meio do jardim, e quando eu entrei, eu fui lá ver a biblioteca, e tinha uma senhora pintando as unhas, assim, falando para uma outra, olha, essas férias foi ótimo, nós jogamos fora tudo quanto é revista fora. Velha. Tudo quanto é revista velha foi tudo jogado no lixo, foi ótimo. Não precisa continuar, né? Eu sei dessa história. Usaram um critério que os periódicos e livros que não tinham sido emprestados nos últimos 10 anos foram jogados fora, foram desfeitos, né? Praticamente jogado fora. E é verdade, isso que eu já fui verificar, é verdade essa história. Olha, eu vou fazer mais uma rodadazinha, depois eu vou abrir, porque está muito, pelo menos para mim está maravilhoso. Eu tenho identificado aqui em outras escolas, né, principalmente no âmbito da pós-graduação, um enorme grau de endogenia, né? A gente tem essas verificações todas de produtividade. E eu tenho aqui o prazer de ter 4 pessoas que têm uma relação muito intensa com a sociedade.
por vários mecanismos. Então, aquilo que se aprende dentro da universidade, vocês têm esses vasos comunicantes, né, e com atuações diversas. A Sara já fez consultoria, não sei se faz de planos, né, o Lúcio com atividades como Bienal, foi curador de 2 bienais de arquitetura, a Mônica com diversos livros. Você, eu conheço menos o seu trabalho, né? Mas eu vi também essa atuação que você já relatou um pouquinho em relação à habitação, etc. Então, eu gostaria que vocês fizessem só um pequeno aporte assim, dessa questão de como a gente sai do nosso mundo intelectual mais abstrato, com conceitos e teorias, e a gente vai fazer alguma coisa lá fora, né? Você pode começar, Sara. Bom, quando eu fui para São Carlos, é a situação mais radical de dedicação exclusiva, né? Porque, sim, primeiro que era fora de São Paulo, e segundo que o curso, né? Um curso que foi formado com como é uma cidade que não tinha, agora até tem, né, oferta de emprego, né, para os alunos também, e pouco estágio, então é uma escola que se constituiu muito com pesquisa, né, inclusive 98% dos professores em dedicação exclusiva e um número enorme de alunos da graduação com iniciação científica, né, que aí foram para os cursos foram para entraram no mestrado, né, tem esse percurso bastante particular de São Carlos. Mas chegou para mim a primeira situação de fazer um trabalho na área de planejamento para fora, né, da universidade, e através da universidade, foi uma consultoria para uma prefeitura, a Prefeitura de Franca, que eu e o Nabil fomos. Ele na área de habitação e eu com o plano diretor, e que foi uma experiência muito interessante por conta do prefeito e do pessoal que trabalhava lá. Então, foi uma experiência excelente que, na sequência, surgiu aquele programa da FAPESP de políticas públicas, e aí eu fiz uma proposta de um programa de políticas públicas com a Prefeitura de Franca, que foi uma experiência fantástica, porque o programa de políticas públicas ele é um projeto que parte da universidade em associação ou com prefeitura, ou ONG, ou secretarias do Estado, e ele pressupõe uma troca, né, entre o saber da prática e a universidade. E foi uma experiência excelente por essa troca, e para a formação dos alunos, eu tinha na equipe alunos da graduação e alunos do mestrado. E, na prefeitura, o contato com vários setores da administração, e era uma proposta de formulação de uns programas de gestão integrada para 2 situações lá de Franca, uma para a área central, outra para as áreas de expansão, e então tinha uma conversa sempre, né, tinha uma articulação, os seminários que envolviam os alunos e os
e os funcionários da administração. Essa foi a experiência mais interessante em termos que repercutiu muito para a pós-graduação, mestrados e doutorados, né, que se desdobraram de várias questões tratadas nesse processo. Depois, quando começou a história dos planos diretores, pós-Estatuto da Cidade, algumas prefeituras entraram em contato comigo. Eu fiz uma experiência, eu fiz alguns, mas aí teve uma outra experiência interessante, que foi com Piracicaba, que recém tinha criado um Instituto de Planejamento, e tinha um grupo muito interessante lá, e eles queriam um plano para a área central, e que eu ia uma vez por semana lá, reunia com a equipe lá do Instituto, e tinha alguns outros consultores de outras áreas, e a gente chegou num trabalho interessante. Mas depois eu parei de fazer esse tipo de trabalho com as prefeituras, porque eu achei que tinha mudado muito o tipo de profissional que assumia os cargos, e aí eu achei que que era um pessoal que, dentro do setor de urbanismo, de planejamento, não tinha quem dirigia não tinha o conhecimento do assunto. Aí eu cheguei à conclusão que eu já tinha aluno para dar aula, e que eu não ia dar aula para esse tipo de coisa. Mas eu parei de fazer esse tipo de trabalho. Mas acho que o programa da FAPESP Políticas Públicas, que ainda existe, é um caminho para esse campo, né, do planejamento e das políticas públicas, é muito interessante. Bem, eu gostaria de ressaltar que, para mim, foi muito importante essa experiência na prática, vamos dizer, né, não no mundo acadêmico, tanto na pesquisa, no próprio DPH, como no Centro Cultural, na Antiguidade, e depois Centro Cultural São Paulo. E lamento muito que hoje não exista mais a divisão de pesquisa do Antiguidade. Você foi contemporâneo da Catarina, Gatti? Sim, claro. O Ricardo Forjás, o Marcon entrou depois, mas o Ricardo Forjás, Cristiano de Souza, enfim, era um grupo, a Carla Milano, enfim, tinha um grupo de arquitetos, e nas várias áreas, né? A proposta da Maria Eugênia Franco, quando ela criou o IDART, foi uma proposta muito interessante. E o próprio DPH, que é uma natureza de pesquisa outra do que a acadêmica. As duas importantes, eu acho. Essa ideia de achar que a prefeitura, que alguns administradores já passaram por lá e acharam que não, pesquisa se faz na academia e não no serviço público, é um equívoco muito grande. Eu tive a oportunidade de poder fazer pesquisa, a resposta é diferente, os problemas são diferentes, são coisas distintas, tão importantes quanto. A acadêmica é importantíssima, mas essa, no mundo do cotidiano, da prática, é fundamental e de outra natureza. Então, eu acho que, para mim, foi muito importante eu ter convivido com toda essa dinâmica e depois suprir meu conhecimento, todas as minhas falhas, enfim, de questões teóricas, históricas, e depois no mundo acadêmico, né? Então, eu acho que a minha convivência, na verdade, com a dinâmica da cidade, com as necessidades do que vem a ser, me levou a ver que realmente isso é muito importante. E eu sinto muito que esses órgãos não tenham mais essas instâncias da pesquisa, porque elas, de fato, são fundamentais, né? A Mônica falou algo que eu ia falar, que dentro da minha carreira profissional, as duas partes se completam. Na hora que você tem uma carreira acadêmica, você contribui tanto para a pesquisa acadêmica, para a formação de conhecimento, como para a formação de mão de obra, a formação de pessoas, tá? De um lado. De outro lado, socialmente, você é útil também, enquanto professor, não é só enquanto trabalhador.
enquanto trabalhador fora da academia, você também retribui aquilo que você formou, você retribui para a sociedade. Então, da minha experiência profissional, realmente mais profissional, teve uma parte que foi muito ligada à pesquisa e à pesquisa em setor público. Eu trabalhei na SEBS, era Secretaria do Bem-Estar Social, então eu montei o primeiro cadastro de favela do município de São Paulo. Eu montei o primeiro e montei o segundo. Montei os dois. Então, para quem serviu o cadastro de favela, a gente não tinha a menor ideia de onde estavam as favelas, quem morava nas favelas e o que fazer com elas. Então, o que fazer com elas não era o cadastro que ia dizer. O cadastro deu alguns insights sobre o tipo de gente que morava e o tipo de organização urbana que você tinha dentro da favela. Mas a gente viu também, pegou os anos 70, 70 e pouco, foi o aumento de favelização. A gente conseguiu ver isso e alocar essas favelas no espaço. Aliás, na alocação de favelas no espaço, tem até um detalhe muito engraçado. Essa alocação foi feita, a gente pediu os mapas da VASP. Naquela época não podia. Os mapas eram segredo nacional, não podia entregar os mapas, fotografia aérea. Então, a gente fez o cadastro de favela com helicóptero. E quem alocava as favelas no espaço era o piloto, não era a gente, porque vai você dar o enjoo do cão, você fica olhando para baixo e alocar no mapa. O piloto conseguia, para mim eu me perdia por completo, o piloto conseguia, depois a gente mandava, entrevistava e armava o cadastro. Então foi um trabalho bom que foi feito e que sobrou e que existe até hoje. E hoje em dia o IBGE faz esse trabalho, talvez faça melhor do que nós, mas a gente conseguiu montar essa parte de cadastro de favela, que é uma parte de pesquisa aplicada num setor público. Isso foi com dona Marta Godinho, que era a diretora da Divisão de Habitação e Trabalho, que é uma senhora que já faleceu, que é uma senhora que tem uma visão incrível. Ela bolou também o primeiro projeto Mutirão. Não foi o Nabil que bolou, foi dona Marta, projeto Mutirão. Foi dona Marta em Priscas Eras. Priscas Eras, realmente, séculos retrasado. Mas o projeto Mutirão, essa ideia veio um pouco da Colômbia, veio um pouco do John Turner, toda a bibliografia que existia na época. E o projeto Mutirão, a gente tentou fazer. E esse projeto Mutirão era realmente pegar o pessoal, ajudar a construir, dar assessoria técnica. Era um campo que se abria naquela época. Se abriu, se fechou logo. Por que o projeto Mutirão nosso foi um fracasso? Por uma razão bem... Primeiro, não tinha dinheiro. Segundo, o projeto Mutirão, a gente queria agrupar num loteamento só. Dona Marta não deixou, com toda a razão. Ela falou, se a gente põe num loteamento só, o dono do loteamento vai dizer, aqui é a prefeitura da projeto Mutirão. E o lote muda de preço. Então, a Dona Marta espalhou o projeto Mutirão por São Paulo inteiro. Então, você imagina o que é pegar, sei lá, 40 casas de mutirão, cada uma num canto em São Paulo. No fim de semana, eu grávida fazendo vistoria de mutirão. Não deu certo. Então, o projeto foi extinto. Mas foi um projeto interessante. Já foi um embrião de uma experiência habitacional nova. Além do cadastro, isso é a parte mais técnica, além do cadastro de favela, que foi a parte mais de pesquisa. Depois disso, eu trabalhei no IPT. No IPT também com um tipo de pesquisa de produção de habitação, que é um tipo de pesquisa, daí ela é bem mais acadêmica. Não chega a ser o que era na SEBS, mas também não é bem de academia. Ela tem alternativas habitacionais para a população de baixa renda. E esse projeto teve, inclusive, financiamento em inglês. E desse projeto eu tirei meu doutoramento, depois, mais tarde. Depois, a minha experiência profissional foi andando. Agora já estava na academia, ela foi andando. Daí eu trabalhei, como a Sara lembrou, com o professor Cândido Malta Campos, da então COGEP, mas na parte já de demografia. A vantagem de ter o doutorado em demografia e saúde pública é que eu lido bastante bem com números, com a parte quantitativa. E eu sou das poucas arquitetas que entende um número, não entende só desenho. Olha uma tabela e enxerga. Então, isso me abriu um campo profissional muito grande. Não precisa ser o de vocês. Isso aqui é o meu específico. E, então, eu trabalhei na COGEP como demógrafa, era chefe do setor de demografia, e depois na SEMPLA, na época da prefeita Erundina, com o professor Paulo Singer, onde também estava a Sara, a Nádia, enfim, grande parte do pessoal que sobrou por aí. E, bom, essa experiência profissional daí foi se transformando cada vez mais em acadêmica, até por problema até de legislação exclusiva da USP. Quando você pede legislação exclusiva, muda um pouco o teu perfil de atuação.
Na faculdade mesmo, em termos de projeto, que uniu alunos e assessoria que a gente deu como faculdade, foi o Projeto Nacional de Cidades Médias, que a gente fez pela FAO. Daí foi um projeto que a gente conseguiu fazer pela FAO, com alunos, também não foi um grande sucesso. Foi interessante para fazer. Eu lembro que tinha, inclusive, o prefeito de Porto Velho, que era um ser extremamente inteligente e completamente detraquê. Ele tirava cocaína no meio da reunião, uma coisa horrorosa. E brigou comigo profundamente, porque a projeção que eu fiz de população para Porto Velho deu menos gente que ele queria. Então, ele tinha menos participação do Fundo de Municípios. Então, ficou brigando. Eu não posso mudar a projeção. O cara quase queria me matar. Então, pela faculdade, foi mais isso. Depois, a gente começou, há 20 anos, é incrível dizer, mas praticamente 19 anos, que eu trabalho num INCT. O INCT é acadêmico. É projeto do CNPq, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que chama Observatório das Metrópoles. Então, a gente trabalha com segregação socioespecial. Desde a época da Sara existe isso. Aliás, eu brinco que, para mim, a tese da Sara sempre é o zoneamento da zona. Território de prostituição. Mas, enfim, a gente tem trabalhado com isso e agora está continuando. Mas daí já é algo bastante acadêmico. Tá? Antes de entrar nessa questão específica, eu estava aqui matutando uma coisa interessante. Vendo as palestras anteriores, né, seja o homenageado Paulo Mendes da Rocha, seja um que não deu tempo de dar palestra, pelo Paulo Melo Saraiva, Botti, Nadir Meserani, etc., a gente, sobretudo os mais antigos, dá para ver que eles foram arquitetos modernos, apesar do Mackenzie. Essa mesa aqui, todos falaram, olha, não tivemos formação humanística muito precária, e todos nós fomos para a área das humanas. Então, eu espero que vocês não vejam o Mackenzie como sendo um sucesso de formação, apesar de, né, mas que seja a favor de. Né? É interessante isso, porque realmente eu acho que teve um desafio. Os modernos certamente tiveram, né, os modernos paulistas tiveram um desafio aqui dentro para se contrapor ao cristiano. Né? Foi objeto de uma pesquisa que chegou até um certo ponto, mas acho que precisa ser muito desenvolvida, feita por um professor do Mackenzie chamado Abrunhosa, né? Lembra que tratou da professora Nistal nessa banca, né? Mas eu acho que tem muita coisa a mais ainda para ser pesquisada nesse campo. Porque como é que aconteceu isso? É um milagre, né? O normal seria que fossem todos acadêmicos ou semi-acadêmicos, né? Bom, mas não foram. Eu falei então que a maior parte da minha vida de pós-escola foi em escritório de arquitetura, rigor no nosso escritório de arquitetura. E aí uma coisa eu acho que é interessante é esse cruzamento entre academia e prática profissional. Primeiro porque a gente é estimulado a estudar inevitavelmente e, portanto, está procurando algumas alternativas à prática convencional. Depois porque, se vocês forem ver, uma das poucas alegrias que tem na profissão de arquitetura é que todo dia você tem um desafio para aprender. Tem uma coisa nova que você tem que resolver que você não sabe e vai ter que inventar um jeito de buscar informações, pesquisa, consultoria, copiar os outros, que é uma ótima forma de aprender também, né, e assim por diante. Então, isso eu acho que é uma coisa estimulante, desde que tenha trabalho, que não é o caso que acontece nos últimos 2 anos, mais ou menos, que aí é um outro problema muito complicado que vocês vão enfrentar muito em breve. Uma coisa interessante que aconteceu, que eu acho isso em relação à FAUSP, quando eu entrei para dar aula em 72, a quase totalidade dos professores tinha uma vida acadêmica e uma vida profissional paralela, e que interagiam tanto os professores de História da Arquitetura, arquitetos, quanto os professores de Sociologia, Estudos Sociais, etc., que tinham alguma vinculação
com o que se fazia de trabalho. Você citou o Bolaf, por exemplo, é um caso típico, a Maria Ruth também estava na CDHU, você não me lembro qual. Então, isso acontecia muito. O Nestor já estava em tempo integral, mas em vários períodos ele fez tentativas de cruzar a academia com prática profissional também. Hoje, só há um que tem uma prática profissional mais expressiva, que é o Fagin, dos 35 professores do departamento. Né? E isso eu acho que é uma perda concreta, porque, a rigor, a gente está estudando História da Arquitetura como formação profissional e não como objeto de estudo em si. Né? Não é o fim em si. Né? Ele é parte da produção da arquitetura, como sempre foi na história da arquitetura. Quer dizer, se ensinou o projeto através da história. Né? O outro lado, que eu acho que é um pouco diferente dos meus colegas de mesa aqui, é que eu, desde que estava aqui na escola, sempre participei do movimento estudantil. Depois, saindo daqui, fui para a IAB, depois fui para o sindicato, depois fui para a CREA, hoje estou no CAL. Quer dizer, eu tenho uma presença nas entidades de representação ou de promoção ou de estudo ou de defesa da profissão, que foi também, eu acho que foi muito importante para a minha própria formação, e eu acho que foi uma contribuição, ainda que a gente tenha sucessivas derrotas, algumas poucas vitórias, acho que vale a pena. E eu incentivo muito vocês a fazer a mesma coisa. Eu acho que é importantíssimo a gente fortalecer as várias entidades que nós temos. Né? Isso porque, voltando ao nosso período da Revolução Redentora de 31 de março, houve algumas vitórias do período militar. Um deles é a descrença na democracia. Se forem ver hoje, nos últimos 20 anos, houve uma decadência brutal das entidades profissionais, como de todas as entidades associativas, seja clube de esquina, condomínio, entidade profissional, sindicato, etc. Houve um declínio progressivo da associação e da crença que aquilo pode ser algo de positivo para a sociedade. O que a gente está vendo no universo político geral é exatamente isso. Quer dizer, houve um corte de uma geração de políticos com algum preparo ideológico e uma invasão de aproveitadores do mais baixo nível, né, que chegou onde a gente chegou. E isso também ocorre, de certo modo, nas associações, e, portanto, é importante que tenha uma renovação constante. A gente tem uma idade média muito alta nas entidades, todas elas, de qualquer profissão. Importantíssimo ter jovens. A gente, com recém-formado, a gente já estava dentro da diretoria de AB e coisas do gênero, era um contato com de gente que tinha, digamos, entre 50 e 25. Hoje a gente tem entre 50 e 75, quer dizer, no fim das contas houve uma progressão do mesmo grupo, e o que é muito ruim. Não renovação, exatamente. E a gente precisa, acho que, lutar contra isso. Eu acho que essa contribuição eu tentei dar para a sociedade dessa outra maneira, com a cabeça de profissional, de quem está na academia, de tentar estudar a história da profissão, etc., como um pouco nesse sentido. Tá? Eu fui avisado agora que a gente fecha às 9. Eu estava contando que a gente ficaria até às 10, eu ia passar para Eunice, eu não tinha essa informação, infelizmente. Então, Eunice... Hã? Eu não sabia, fiquei sabendo agora, infelizmente. Eunice, você estaria assumindo agora a coordenação. Agora eu não sei. Só tenho a agradecer a presença de todos, profundamente os colegas. Nós temos ainda alguns minutos, viu? Nós temos minutos. Vem aqui no microfone. Eu queria agradecer muito a presença dos colegas, todos aqui. Acho que vocês disseram coisas fundamentais. Se eu fosse fazer a minha pergunta, que não vai dar tempo de fazer, eu ia
partindo um pouco da reflexão do Lúcio, que ele tem uma proposta, digamos, a partir dos desafios que ele enxerga para a profissão e para o ensino de arquitetura. Você falou do desafio da construtibilidade e como isso seria importante para nós repensarmos as escolas, e esta escola, não tocando só violino para o passado, mas olhando o futuro, que eu acho que a minha pergunta, a minha colocação era essa, né? Eu pensei em perguntar para vocês o que a formação legou. Eu falei, não, nós vamos parar de olhar o passado e vamos olhar o futuro, né? Que me encanta mais. Signo de Sagitário é fogo, e olha sempre o futuro, olhar para frente. Não gosto muito apesar de ser professor de história, mas eu vejo o contemporâneo como história. E eu ia perguntar para vocês que desafios vocês refletem, né, que reflexão que vocês têm para o ensino de arquitetura e a relação disso com a pós-graduação, porque, afinal, nós estamos na pós-graduação, nós produzimos conhecimento na pós-graduação, no estrito sensu, apesar de termos outras modalidades de pós-graduação, aqui no Mackenzie, inclusive, em todas as instituições, mas nós temos essa forma de produzir conhecimento. E como é que a gente poderia estar pensando de forma articulada, né, a pós-graduação, essa produção de conhecimento, e o que a gente enxerga como desafio para formar as pessoas. Acho que partindo um pouco da reflexão que o Lúcio fez, né, se pegar os discursos antigos do Cristiano, agora para tocar violino para o passado, né, tem essa questão da relação da técnica com a arquitetura, com a arte, de uma maneira muito forte. E você tocou nessa questão, mas todos vocês aqui, que têm outras trajetórias, deram outras guinadas, né, devem pensar sobre a formação e o que são as escolas de arquitetura daqui para frente, né? Quais são os nossos desafios e da nossa pós-graduação. Então, era disso que eu queria falar, e se vocês puderem responder isso muito rapidamente, aí nós poderíamos, talvez, encerrar. Muito obrigada. Só uns 4, 5 comentários rápidos. Em primeiro lugar, o que foi, Caldana? Em primeiro lugar, agradecer essa riqueza de informações que, embora sendo amiga da maioria aqui, eu não conhecia, então foi muito bom, quero agradecer. Mas queria fazer alguns comentários e ouvir com muita atenção o que vocês falaram. Primeiro comentário tem a ver com isso que a Eunice falou, mas em todas as falas a gente vê que a formação universitária foi alguma base importante para vocês se constituírem enquanto profissionais. Então, não houve uma formação específica. Então, na fala de todo mundo, acho que esse é meu primeiro comentário. E aí eu traria assim uma reflexão, que não vai dar para fazer hoje, mas hoje a gente está discutindo o projeto pedagógico, essa questão de como é que a gente pode deixar a constituição da subjetividade profissional ser livre na nossa escola. Eu acho que isso que vocês trouxeram tinha na época que vocês fizeram. Esse é o primeiro comentário. Segundo comentário, fiquei um pouco ofendida de você falar da incipiência da nossa pós-graduação, Lúcio, porque isso foi nos... Você falou. Gravado. Porque isso foi nos anos 90, desde 2000, nós temos um curso de mestrado estruturado, desde 2006. Nós temos um doutorado. Ah, eu entendi mal, então, porque eu ofendi. Entendeu mal, sim. Separou no Carlão, tem eu, Caldana e Angélica depois, de diretores. Teve uma mesa de diretores. Não. Não, então, e eu acho que um comentário em cima da sua fala, eu acho que a pós-graduação é justamente a reflexão sobre o que a gente valoriza, que é o projeto. Eu acho que a Constituição... Você ajudou a formar, a Sara ajudou, a Suzana ajudou no doutorado também. Aí eu acho que
nossos alunos, quando tinham emprego, quando eu era diretora, tinha 84% de empregabilidade. Então, projeto eles aprendem aqui. Então, a gente valoriza. Eu acho que eu entendi mal, mas eu achei que você falou que a gente não valoriza. A gente valoriza e muito a questão do projeto. E um penúltimo comentário a respeito da pesquisa nos órgãos públicos. Eu também acho que a gente fez muita pesquisa nos órgãos públicos, tinha um grupo de pesquisa do BOLAF, fizemos várias pesquisas na Zona Leste de patrimônio, e o projeto da sociedade com os órgãos públicos é de desmantelar. No DPH, que eu acabei de sair agora, tinha 60 pessoas que faziam pesquisa, agora não tem mais, tem 18 técnicos. Por isso que a gente fez convênio com universidades, com 9 escolas, desde a FEFELESH até a Escola da Cidade, passando pelo meio Mackenzie, FAAP, porque não tem, está desmantelado. Então, essa questão da pesquisa é super importante. E, para finalizar, meu último comentário, eu acho que eu queria entender por que os alunos não militam mais na arquitetura. Estava discutindo com Soprei no Charles, deve ser por causa do ativismo em rede social, que a gente não tem mais a presença do IAB. Eu estou desde 2008 no IAB, você lembra bem, né, Lúcio? Por a briga que deu, e o Guedes me botou na chapa dele, porque eu falei, eu só entro se a gente conseguir montar um grupo de patrimônio, naquela época, e trazer aluno. Não conseguimos trazer aluno. Agora, o presidente do IAB tem 31 anos, então isso nos dá uma alegria. Não só o presidente, como nós temos vários jovens na atual administração, diversos. Realmente não dá para todo mundo falar, mas eu não sei, você falou pouco, Mônica. Eu gostaria que você respondesse um pouco a Eunice, por favor. Então, bom, muito obrigada. Eu acho que eu vejo essa questão da pesquisa e da relação com a prática fundamental. Eu acho que vou tentar ser muito rápida, mas se a gente pensar a nossa pós-graduação, como pós-graduação, não aqui do Mackenzie, ou mesmo da FAO, na arquitetura, é uma coisa muito recente, é um campo em construção. E eu acho que a contribuição do Mackenzie pode ser fundamental, sobretudo na área de projeto, que é o que se propõe, enfim, isso de criar metodologias, ferramentas, instrumentos próprios, né, na área de projeto, que nós não temos, né? E eu acho que isso falta. Eu vejo que eu sou banca muito e gosto muito, porque, como eu disse, eu gosto de projeto. Quando eu vou às bancas de projeto, na área de projeto, eu vejo um modelo, às vezes, muito equivocado, ainda pautado na história, né, como se fosse a mesma... E não é. O projeto pode ter uma autonomia, ter uma pesquisa própria, e eu acho que, nesse sentido, o Mackenzie tem muito a contribuir. A própria FAO tem também. Só para lembrar para vocês, que tão recente o projeto da FAO, do Artigas, não tem lugar para pós-graduação. Não existe. A pós-graduação não passava, não era uma premissa quando se reorganizou. Bom, pois é, porque todos os professores deveriam estar na prática, e era para dar em sala de aula. Se você estava na FAO, é para estar na sala de aula, e não é para fazer pesquisa, enfim. Porque a pesquisa, não é que não era para fazer pesquisa, a pesquisa se fazia na prática. Isso é muito importante. Essa ideia de que, já dizia o Argan, como vai descrever o Gropius, que é difícil separar o que é reflexão teórica, o que é propositivo, o que não é. Ou seja, a gente construir um campo dentro da arquitetura com uma linguagem própria, se as ciências sociais, as ciências, biológicas, o campo é o laboratório, é essa investigação de laboratório, para as ciências exatas são as fórmulas, N fórmulas que eles têm, nós temos que ter uma. Né? Um modelo que, a partir do desenho, é uma reflexão em cima do desenho, que a teoria também, o projeto como teoria e como história. Eu penso isso. Você queria falar alguma coisa, Angélica? Procurando só encerrar, né? A gente tem horário. Não é possível. Primeiro, eu queria agradecer, né, a mesa. Eu acho que essa retrospectiva histórica do que foi
a trajetória de vocês, não só de vocês, a gente vem fazendo uma série de mesas e procurando compreender essa formação que ora se defronta com o ensino tradicional e ora esse embate entre o moderno e o ensino tradicional, mas como são fragmentos, né, a gente vê que, para todos nós, mesmo eu que não estudei aqui, nós sempre temos fragmentos da nossa passagem pela nossa escola, mas eu acho que a gente tem que, na verdade, perceber que esses fragmentos, num determinado momento, quer dizer, a gente entra muito cedo na faculdade, né? Todos nós somos muito novos e a vida profissional faz com que a gente se forme, muitas vezes, para o outro percurso. Mas, com certeza, muita coisa fica daquele momento, seja na facilidade com a questão dos números, seja na formação, ainda que incipiente, da história, mas que, de fato, nos empurra para aprender algo mais. Então, eu acho que a gente vem construindo hoje um livro sobre a história da formação do Mackenzie, o papel da formação, e a gente percebe que esse processo se evoluiu por muitos caminhos. O papel do projeto é fundamental, e a gente vê que os grandes arquitetos, a Abílio tem feito um trabalho de catalogar vários projetos de arquitetos mackenzistas, é muito rico, e é muito importante na formação dos nossos alunos. Nós estamos aqui com alunos que a maioria não fez Mackenzie na graduação. Então, são alunos que fazem mestrado e vêm nos procurar, muitas vezes, por essa formação, que é uma formação mais voltada sobre a reflexão do projeto, como diz a Nádia, que também eu acho que a gente precisa avançar muito na própria pós-graduação. Então, essa relação entre projeto e teoria e projeto, também é algo em construção na nossa própria pós-graduação. Além do mais, hoje, por exemplo, acabei de receber um e-mail de um concurso que os meninos do Mackenzie ganharam lá no Rio para o estande na próxima UIA, que vai ter esse ano. E essa tradição de ganhar concursos, né, eu acho que tanto os professores, egressos, como os egressos e alunos ganham muito concursos. Isso é muito importante, porque há uma alimentação da própria prática profissional. Então, assim, se, por um lado, a escola realmente, de fato, viveu períodos... na década de 60, como vocês, 3 aqui são formados na década de 60, trazem os períodos negros, mas também na USP houve os períodos negros, né? A gente não pode se esquecer disso, e em todo o país. Eu acho que a evolução foi uma evolução muito positiva. Então, isso eu acho muito interessante, que a gente percebe na própria fala. Hoje, a gente tem, como a Nádia colocou, né, nosso curso de mestrado, doutorado, vários pós-doutorandos, e estamos ainda querendo construir e reconstruir e reler essa história para seguir em frente. Então, eu acho que é isso, Eunice. Essa questão entre o pioneirismo e a atualidade, né, que a gente está escrevendo, faz com que a gente veja um futuro cada vez mais promissor, sob o ponto de vista da formação. É lógico que o país está passando uma série de problemas, e a gente sabe que a questão da profissão do arquiteto, do urbanista e do designer é uma profissão que, aí sim, a gente precisa, de fato, se unir e ver como fazer para sair dessa. Eu acho que essa questão de participar das associações é muito importante. Então, é uma questão, é um convite que eu faço a todos. Queria agradecer mais uma vez a vocês e passar a palavra para o Abílio encerrar, que é o nosso moderador. Muito obrigada. Bem, eu sou muito moderado, ao ponto de nós termos aqui uma contenda entre USP e Mackenzie, mais uma da eterna luta, e ninguém se machucou muito. Então, tá bom. Super obrigado para vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou campineiro. Bem, mas não completamente. Bem, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença.